Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco e Demas, e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, graças te damos pelo teu cuidado e paciência conosco. Pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito Santo, para que, dentro desse pequeno livro, nós possamos tirar lições tão significativas para a nossa caminhada aqui. Assim eu oro e clamo, ó Deus, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, quando nós pensamos nas cartas do apóstolo Paulo, nos vem à mente imediatamente um mundo de doutrinas, uma coletânea de doutrinas. Mas, meus irmãos, o cristianismo não é apenas uma coletânea de doutrinas. O cristianismo é sobre relacionamento, relacionamentos transformados. Nós sabemos, a história nos revela, Paulo está preso em Roma. Ele escreve a Filemon, homem rico, tem servos, escravos, que trabalham para ele. Naquele tempo, a população de escravos é extremamente gigantesca. 60 milhões de escravos. Era uma população gigantesca, era um mundo de escravos que compunha o Império Romano. E a igreja de Colossos, para onde Paulo escreve,
se reunia na casa de Filemon. E a família de Filemon nos é apresentada logo nos primeiros versículos. A irmã Áfia e o Arquipo citado aqui, são esposa e filho de Filemon. E também é citado para nós Epáfras, que era o plantador daquela igreja. Ou seja, Paulo nunca havia estado ali. Filemon tinha sido levado a Cristo, com certeza, pelo ministério de Paulo. E então todo aquele processo que Paulo vai a Jerusalém, Cesareia, de lá vai para Roma, e nesse período um escravo de Filemon foge de casa. E talvez, o texto bíblico não diz, talvez ele tenha roubado o seu dono. Porque nós olhamos o versículo 18 aqui, e Paulo diz assim: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então talvez esse escravo fugitivo também tenha roubado o seu dono. Foge para longe, foge para Roma, a maior cidade do mundo, uma cidade extremamente corrompida. Aí, irmãos, vem aquela pergunta: é possível fugir dos homens, mas é possível fugir de Deus? Todos nós conhecemos bem o Salmo 139, o versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aquele escravo foge, e talvez tenha roubado o seu dono, mas pela providência ele é preso, e ele vai para a mesma prisão de Paulo. E quem está lá com Paulo? Epáfras, o plantador da igreja, que conhecia Onésimo, porque a igreja havia sido plantada na casa de Filemon. Então, meus irmãos, nós introduzimos esta carta com a pergunta: é possível alguém fugir de Deus? Nós não queremos fugir de Deus, por isso nós estamos aqui essa noite. Talvez alguns irmãos estejam em suas casas, acompanhando o culto online, não tomado de alguma enfermidade, ou das limitações da idade. Talvez alguns pensem que, não estando no templo, estão de alguma maneira fugindo de Deus, por causa dos seus pecados, por causa de situações adversas da vida. Então a carta a Filemon é a menor e a mais pessoal das epístolas de Paulo. Mas, irmãos, não nos enganemos, uma carta tão pequena carrega um dos ensinamentos mais profundos sobre a graça de Deus. A graça de Deus que afeta a nossa realidade prática. Porque essa carta fala do Evangelho que transforma relacionamentos. E esse é o nosso tema. O Evangelho que transforma relacionamentos. Vamos falar juntos? O Evangelho que transforma relacionamentos. Somente vocês? O Evangelho transforma relacionamentos. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele não é apenas um passaporte para a eternidade. O Evangelho é uma força viva que invade a nossa casa. O Evangelho é uma força viva que invade o nosso trabalho. O Evangelho é uma força viva que mexe com as nossas relações, que mexe com os nossos relacionamentos. E aqui nessa epístola, nós temos as 4 marcas desse Evangelho transformador. A primeira marca: o Evangelho gera comunhão verdadeira. Vamos falar juntos? O Evangelho gera comunhão verdadeira. Talvez você nunca tenha lido esse livro. Espero que já tenha lido. Se não, você o leu pela primeira vez na noite de hoje. Eu quero convidar os homens para que leiam comigo os versículos 4 e 5, porque vão ser a base desse ponto que diz que o Evangelho gera
comunhão verdadeira. Os versículos 4 e 5, uma só voz, vamos? Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Meus irmãos, Paulo, ele não elogia Filemon apenas por aquilo que Filemon era. Ele elogia Filemon não apenas por aquilo que ele cria. Ele elogia Filemon pela maneira como ele vivia. A verdadeira fé em Cristo, ela tem um efeito colateral inevitável. Que efeito é esse? O amor pelos irmãos. Estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Santos aqui são todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos queridos, o Evangelho nos tira do isolamento do pecado, porque o pecado isola, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta dos irmãos, o pecado nos afasta da igreja. O Evangelho nos tira do isolamento do pecado e então nos insere em uma família. Com certeza a palavra koinonia você conhece muito bem. Muitos cânticos trazem essa expressão. A comunhão cristã, essa koinonia, esta comunhão, meus irmãos, não é uma mera simpatia, não é um mero ajuntamento social, é uma aliança de sangue, é uma aliança firmada no sangue de Cristo, uma aliança que nos torna responsáveis uns pelos outros. Nós podemos perceber a força dessa aliança na igreja no seu nascedouro, ali em Atos dos Apóstolos. O capítulo 2, os versículos 44 em diante, em casa você pode ler. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem muito bem esse texto. Ali aqueles primeiros irmãos, profundamente impactados pelo evangelho recém-pregado, eles não conseguiam viver de forma egoísta. O texto bíblico diz que eles tinham tudo em comum, que eles partiam pão de casa em casa, que eles cuidavam das necessidades uns dos outros. A fé genuína gerou uma comunidade irresistível. Aquela comunidade caiu na graça do povo, de maneira que dia a dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Irmãos queridos, uma fé que se limita ao culto de domingo, mas não se traduz em hospitalidade. Uma fé que se limita ao culto de domingo à noite, mas não se manifesta em serviço e envolvimento na vida dos irmãos. Pode ser esta, Úrsula, uma fé verdadeira? Pode ser esta, meus irmãos, uma fé completa? Antes, é uma fé incompleta. Então eu pergunto para você, você tem participado ativamente da vida da igreja? A igreja da qual você faz parte? A igreja da qual você é membro? A sua casa e o seu tempo estão abertos para abençoar os irmãos da fé? Ou a sua fé é uma fé que se limita aos cultos dominicais, especialmente os domingos à noite? Bem sei que alguns não têm a oportunidade de estar no templo nos cultos semanais. Alguns não têm essa oportunidade, por trabalho, por estudo, por causa da idade avançada, devido a enfermidades.
Mas, irmãos, a maioria de nós tem tido de Deus essa grande oportunidade. Então, a fé genuína na vida daqueles irmãos fez gerar uma comunidade irresistível. É essa comunidade irresistível, a ponto do povo dessa cidade querer conhecer esta comunidade, querer estar aqui dentro para adorar a Deus conosco. A segunda marca desse evangelho que transforma é que o evangelho transforma pessoas e histórias. O evangelho transforma pessoas e histórias. Vamos falar juntos? O evangelho transforma pessoas e histórias. As irmãs, os versículos 10 e 11, eu gostaria que lessem comigo. As irmãs, os versículos 10 e 11. Vamos ler comigo? Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Meus irmãos, noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. O nome Onésimo tinha o significado de útil. O nome Onésimo tinha o sentido de proveitoso. Mas espera aí, ao roubar o seu senhor, possivelmente ao roubar o seu senhor, e evidentemente ao fugir dele, ele se tornou uma contradição do próprio nome. Aquele que era útil, tornou-se inútil. Aquele que era proveitoso, tornou-se de proveito nenhum. Então, meus irmãos, Onésimo se tornou inútil para a sociedade da época, um criminoso fugitivo. Mas nós conhecemos bem essa história. O Evangelho é especialista em pegar histórias arruinadas e reescrevê-las. Assim aconteceu na vida de alguns de nós que estamos aqui essa noite. Pessoas cujas histórias estavam arruinadas e foram reescritas. Assim aconteceu com alguns de nós. Assim, com certeza, aconteceu com alguns daqueles que estão acompanhando o culto online e com alguns daqueles que hão de ouvir esta mensagem pelos próximos dias, pelos próximos tempos. Quando Onésimo encontra Paulo, e ao encontrar a Paulo ele encontra Cristo na prisão, a sua essência é transformada. Sabe por quê, meus irmãos? Deus não joga fora os vasos quebrados. Deus os refaz. Nós jogamos fora no lixo os vasos quebrados. As pessoas que de alguma maneira se quebraram, os seus relacionamentos ficaram quebrados em relação a nós. Mas Deus não joga fora os vasos quebrados, Ele os refaz. Uma história bíblica muito significativa é a história de Zaqueu. O Evangelho de Lucas nos narra a história daquele homem, aquele publicano. Meus irmãos, com certeza, Zaqueu não fazia parte das pessoas mais bem vistas do seu tempo. Haviam muitas considerações feitas acerca dos publicanos. E uma delas, entre os poemas populares, entre os dizeres populares, é que entre as feras do campo estavam o leão e o urso. E entre as feras da cidade, a sanguessuga e o cobrador de impostos, o publicano. Entre as feras do campo, o urso e o leão. Entre as feras da cidade, a sanguessuga e o cobrador de impostos, o publicano. Zaqueu era visto pela sociedade como um traidor. Ele cobrava impostos a favor do Império Romano contra o seu próprio povo.
um ladrão. Mas o encontro com Jesus transformou um cobrador de impostos corrupto. Não só um cobrador de impostos, mas corrupto. É um homem generoso, disposto a restituir tudo aquilo que havia roubado, a ponto de Jesus poder então dizer: hoje houve salvação nesta casa. Meus irmãos, que coisa boa pensar que eu não sou definido pelo meu passado. Eu não sou definido pelos meus fracassos. Eu não sou definido pelas derrotas do passado. Eu não posso definir as pessoas pelo seu passado, pelos seus fracassos, pelos rótulos que foram impostos pela sociedade. Dessa forma, meus irmãos, eu não posso desistir das pessoas que estão ao meu redor, porque Deus também não desistiu de mim. Não existe coração duro demais que a graça de Deus não possa amolecer. Não existe história tão torta, tão complicada, que Deus não possa endireitar. Meus irmãos, o Evangelho que transforma, ele também tem uma marca. Ele é o Evangelho que promove reconciliação. O Evangelho promove reconciliação. Vamos falar juntos? O Evangelho promove reconciliação. Os jovens e adolescentes que estão presentes, vão ler comigo os versículos 17 e 18. Jovens e adolescentes, os versículos 17 e 18. Vamos fazer a leitura? Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Meus irmãos, reconciliação, que palavra bonita! Mas reconciliação tem um preço. Porque quando um relacionamento é quebrado pelo erro, quando o relacionamento é quebrado pela traição, alguém precisa assumir o custo do perdão. E aqui parece que Filemon e Onésimo não estão prontos para assumir esse custo. Paulo entra como um mediador naquele relacionamento rompido. Em algum momento, Paulo diminui o erro de Onésimo? Não. Entrar em um relacionamento como mediador não significa fazer de conta que nada aconteceu. Não significa fazer vista grossa. Não significa fazer que está tudo bem, ninguém cometeu erro algum. Num relacionamento quebrado, alguém cometeu algum erro, ou ambos cometeram erros gravíssimos. Então Paulo não diminui o erro de Onésimo. Ele deixa muito claro: se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Ele se oferece para pagar aquela dívida. Meus irmãos, onde o Evangelho governa, a lógica do olho por olho, dente por dente, não tem espaço. Sabe por quê? Porque o perdão sempre vai substituir a vingança. E quer exemplo mais glorioso, meus irmãos, do que a história de José, o filho de Jacó? José e seus irmãos. José já no Egito, já sendo o segundo no Egito, já colocado em autoridade sobre todos daquela época. José com todo o poder e com o direito e a justificativa humana para se vingar de seus irmãos, que o afastaram de seu pai, que o afastaram de seu irmão caçula, que o afastaram da vida tranquila que ele tinha em família, que o venderam como escravo.
No entanto, José entendia a soberania de Deus. Quando ele se faz revelar aos seus irmãos, ele deixa bem evidente que foi o Senhor quem o enviou à frente para que pudesse poupá-los naquele período de grande fome. Ele entende a soberania de Deus, ele entende a graça de Deus. E José, então, ele escolhe perdoar os seus irmãos. Ele chora, ele abraça os ofensores, ele providencia sustento para eles, ele restaura a família. Meus irmãos, o orgulho exige que o outro pague, mas a graça sempre escolhe o caminho do perdão. Possivelmente, há pessoas na nossa história que foram feridas por nós. Há pessoas que nos feriram. O Evangelho nos chama a dar o primeiro passo em direção à cura. O mundo exige cancelamento. Essa é a palavra do momento, cancelamento. O mundo exige cancelamento. Mas onde o mundo exige cancelamento e ruptura, o cristão, ele está buscando o tempo inteiro restauração. E para nós encerrarmos esse livro tão pequenino, esse evangelho que transforma relacionamentos, é o evangelho que redefine valores. O evangelho que redefine valores. Vamos falar juntos? O evangelho que redefine valores. Vamos olhar o versículo de número 16. Todos vamos ler juntos o versículo de número 16. Vamos lá? Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Meus irmãos, isso é lindo. Não mais como escravo, antes bem acima de escravo, como irmão caríssimo. O que era um escravo? No Império Romano, o escravo era uma ferramenta viva, sem direitos, inferior ao ser humano. Uma ferramenta viva, sem direitos, inferior ao ser humano. Então Paulo lança aqui uma semente que com o tempo vai ajudar a implodir a escravidão. Porque em Cristo, meus irmãos, as barreiras sociais, as barreiras econômicas, as barreiras raciais, todas elas perdem o sentido de ser. Aos pés da cruz, o chão está nivelado para todos nós, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Filemon, o patrão rico, Onésimo, o escravo fugitivo, agora vão sentar-se à mesma mesa para tomar a ceia do Senhor, para comer do pão e para beber do cálice. Agora o Senhor e o escravo sentam à mesa para comer e para beber juntos, como irmãos de sangue, irmãos espirituais de sangue. E aí, irmãos amados, não tem exemplo melhor para nós trazermos para essa última consideração do que o próprio Jesus, o Senhor Jesus, lavando os pés dos discípulos. O Mestre Senhor do Universo, assumindo a toalha. O Mestre Senhor do Universo, assumindo a bacia. O trabalho do menor dos servos, o trabalho do escravo na cultura da época. Jesus assume a toalha, Jesus assume a bacia, Jesus ajoelha-se aos pés de cada um,
para mostrar que o reino de Deus, o maior, é aquele que serve. O Evangelho, ele inverte a pirâmide social. O maior é o que serve. Aquele que for o menor, esse de fato vai ser o maior diante de Deus. Então, meus irmãos, a nossa forma de tratar as pessoas, ela precisa refletir Cristo. Nós não podemos tratar as pessoas segundo o status financeiro, ou status social, ou a utilidade, o onésimo que ele seja para mim e para você. Não significa onésimo útil, proveitoso? Então eu não posso usar as pessoas de acordo com aquilo que ela vai ser útil ou proveitosa para a minha própria vida. Nós precisamos tratar a todos da mesma maneira. A carta a Filemon é muito mais do que um manual para a resolução de conflitos. Ela é a fotografia do próprio Evangelho. Então é muito mais que um manual para resolver conflitos. É a fotografia do Evangelho. Você quer saber o que é o Evangelho? Então você precisa ler e você precisa entender essa carta. Irmãos, nós éramos como Onésimo. Nós éramos fugitivos de Deus. Nós éramos rebeldes. Nós éramos inúteis em nossos pecados. Nós éramos ladrões que roubavam a glória que pertencia ao Senhor. Nós merecíamos a condenação e a ira. Mas Jesus assumiu o papel do apóstolo Paulo. O papel que Paulo assumiu em relação a Onésimo, Jesus assumiu em relação a nós. Jesus é o perfeito mediador. Na cruz, Jesus olhou para o Pai. E a nosso respeito é como se Jesus dissesse: Pai, se eles têm alguma coisa, se eles têm alguma dívida, lança na minha conta. Cristo pagou a dívida infinita com seu próprio sangue. Aquele escravo fugitivo, o dono dele tinha opções. Uma opção era matá-lo. Outra opção era surrá-lo. E outra opção era permitir que ele retornasse e que ele pagasse toda a sua dívida. Meus irmãos, se nós tivéssemos que pagar a dívida, como que nós faríamos? Cristo pagou a nossa dívida infinita com o seu próprio sangue. E hoje, o Pai nos recebe de volta, assim como Filemon deveria receber Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão caríssimo, filho adotivo. Nós somos recebidos com o mesmo amor com o qual recebe o Pai, o seu próprio Filho Jesus. Então o perdão que eu ofereço ao outro é apenas o transbordar desse perdão infinito que eu tenho recebido da cruz. Então, meus irmãos, à luz desse evangelho maravilhoso, eu quero lançar para você aqui 3 desafios. Eu quero convidar você a 3 decisões. Primeira delas, faça uma autoanálise diante de Deus agora. Identifica no seu coração se há raízes de amargura. Confesse a Deus a sua dificuldade em perdoar e peça graça. A graça que derrete todo orgulho. Segundo desafio, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo ainda essa semana. Procura a pessoa cujo relacionamento está quebrado, distante, estremecido. Seja o mediador da paz. Se você percebe que alguém tem dificuldade de relacionamento, seja o mediador, para que as partes possam conseguir restaurar o relacionamento. Faça como Paulo fez. Seja o mediador para que os relacionamentos quebrados, para que eles possam ser restaurados. E olha que nós temos grandes facilidades, né, irmãos? Nós podemos mandar um zap, né?
mandar uma mensagem, é coisa mais simples. Não dá para confrontar cara a cara, a gente manda uma mensagem. Quem sabe, né? Fazer como José fez, né? José já foi de cara encontrar com Esaú? Não, ele mandou uma porção de presente. Foi que esse presente tudo primeiro. E depois dividiu em vários grupos. Para ganhar mercê, para ganhar simpatia de seu irmão. E terceira e última consideração, meus irmãos. Mudemos as lentes com as quais nós temos visto as pessoas. Então, a partir de hoje ainda, vamos nos comprometer a olhar e tratar todos à nossa volta, não com base nas falhas que foram cometidas contra nós, não com base nos méritos, mas da mesma graça e compaixão que Deus em Cristo tem tratado a mim e a você. Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ajude a viver esse evangelho transformador. Amém? Bondoso Deus, graças damos a Ti. Esse livro tão extraordinário, tão pequenino, com mensagem tão poderosa, tão desafiadora, capaz de fazer o nosso rosto corar de vergonha. Palavra tão provocadora. O Evangelho é transformador. A fé genuína se manifesta por meio dessa transformação. Não seja a nossa fé vivida apenas os cultos dominicais à noite, mas seja a nossa fé evidenciada na verdadeira transformação daquele que tem o encontro com Cristo Jesus. Assim nós oramos e clamamos, aplica estes ensinos às nossas vidas. Assim oramos no santo nome do Senhor Jesus. Amém.